A Constituição consagra a separação de poderes, estabelece órgãos de soberania distintos, Presidente da República, Parlamento e tribunais, mas na prática o funcionamento da nossa vida política demonstra algo bem diferente. O poder concentra-se quase exclusivo no Presidente da República e os demais poderes funcionam como meros acessórios, esvaziados de eficácia e relevância. É como se vivêssemos sob uma monarquia disfarçada de república, onde a vontade de uma só pessoa se sobrepõe a qualquer deliberação ou instituição. A 8 de julho de 2024, por exemplo, os deputados da Assembleia Nacional visitaram as instalações da Rádio Nacional de Angola. Constataram que muitas destas infraestruturas estavam em estado de degradação avançada, colocando em risco trabalhadores e limitando o funcionamento da comunicação pública. Os jornais chegaram a dar destaque à situação. Mas, depois disso, qual foi a consequência prática? O que mudou para os trabalhadores da RNA? Que medidas concretas foram aprovadas para corrigir a realidade? Absolutamente nada. Limitou-se a constatação, registou-se a manchete e o assunto morreu no silêncio habitual. Este episódio é apenas o retrato de uma verdade maior. O Parlamento não tem peso real na vida política do país. Quando deveria ser o espaço para legislar, fiscalizar o Executivo, propor reformas estruturais e debater as grandes questões nacionais, acaba por reduzir-se a uma assembleia decorativa onde raramente se confronta o poder presidencial. Em democracia, o Parlamento é a casa do povo. Em Angola, parece cada vez mais um apêndice do Executivo. E a questão agrava-se quando observamos a relação entre o Presidente da República e os juízes. Em qualquer Estado que se queira democrático, os tribunais são independentes, não se subordinam a agendas políticas e os magistrados exercem funções com autonomia. Em Angola, porém, vimos recentemente juízes superiores serem convidados a abandonar os cargos, contra a sua vontade. O caso da juíza que resistiu, mas acabou por renunciar, ou do juiz Joel Leonardo, demonstram o quanto a magistratura está refém do poder presidencial. Não se trata aqui de discutir o mérito individual das saídas, mas sim a forma como se processam, como se os juízes estivessem subordinados a ordens externas e não à Constituição. Isto mina o princípio mais básico da separação de poderes. Para compreendermos a gravidade desta situação, basta olhar para outras realidades. Em países como Portugal, Espanha ou França, nenhum juiz pode ser afastado por simples vontade do Executivo. Existem conselhos superiores de magistratura, independentes, que gerem a carreira dos juízes. Mesmo em democracias mais jovens, como a África do Sul ou o Brasil, a independência judicial é defendida como pilar fundamental. No Reino Unido, que ainda conserva a figura da monarquia, os tribunais e o Parlamento gozam de autonomia plena. A rainha ou o rei não têm qualquer poder de exonerar juízes ou de ditar ordens ao Parlamento. Como é possível que Angola, uma república constitucional, funcione com menos separação de poderes do que uma monarquia parlamentar? É claro que existem razões históricas para esta realidade. Durante décadas, a concentração do poder foi vista como sinônimo de estabilidade, num país marcado pela guerra civil e pela necessidade de um comando centralizado. Contudo, a história ensina-nos que sistemas concentrados demais não produzem estabilidade duradoura. Pelo contrário, geram desconfiança, bloqueiam o desenvolvimento institucional e criam dependência excessiva de uma só figura. Mas a reflexão não deve ficar apenas na crítica. Devemos também olhar para experiências concretas de transformação democrática e aprender com elas. Em Portugal, após a revolução dos cravos em 1974, o país enfrentava um Estado autoritário, centralizado, muito semelhante ao nosso modelo de hoje. Foi necessário construir uma nova Constituição, onde o Parlamento passou a ter verdadeiro poder fiscalizador e o Presidente deixou de ser figura todo-poderosa. Em pouco tempo, o país conseguiu criar instituições mais equilibradas. Na África do Sul, após o Apartheid, havia o risco de o poder concentrar-se excessivamente na figura de Mandela. Mas Mandela, consciente desse perigo, recusou-se a governar sozinho e fortaleceu instituições, garantindo que o poder judicial tivesse independência e que o Parlamento se tornasse espaço vivo de debate. Hoje, a África do Sul enfrenta muitos desafios, mas ninguém questiona a autonomia dos tribunais ou a relevância do Parlamento. No Brasil, apesar das mesmas crises políticas, o Supremo Tribunal Federal já travou inúmeras vezes decisões do Presidente da República, em defesa da Constituição. Esse equilíbrio, ainda que tenso, demonstra que a democracia só funciona quando os poderes se fiscalizam mutuamente. Angola precisa aprender com estes exemplos. Não se trata de copiar modelos, mas sim de compreender princípios.
O artigo 105 da Constituição angolana estabelece que existem 3 órgãos de soberania: o Presidente da República, a Assembleia Nacional e os tribunais. Mas de nada serve termos essa norma se na prática apenas o Presidente exerce soberania real. É preciso dar vida ao Parlamento, devolver autonomia ao Poder Judicial e criar condições para que os deputados não sejam meros executores da vontade presidencial. A solução passa, em primeiro lugar, por reformar os mecanismos de funcionamento interno. O Parlamento deve ter mais espaço para propor leis de iniciativa própria e não apenas para aprovar propostas vindas do Executivo. É urgente criar uma cultura de fiscalização séria, onde comissões parlamentares tenham poder real para investigar casos de má gestão, corrupção ou degradação de serviços públicos sem medo de represálias. Nos tribunais, o Conselho Superior da Magistratura precisa ser reforçado e tornado verdadeiramente independente. Além disso, é preciso cultivar uma nova mentalidade política. Democracia não é apenas uma palavra bonita nos discursos, mas sim prática diária de respeito institucional. Isso exige coragem dos deputados, dos juízes, dos cidadãos. Exige que os representantes do povo tenham a ousadia de não se comportarem como subordinados de uma única figura. O futuro exige que deixemos de viver numa república de aparência monárquica e passemos a viver numa verdadeira democracia constitucional. A democracia nunca é perfeita, mas ela é construída todos os dias com críticas, com propostas, com coragem para enfrentar os vícios instalados. O caminho é longo, mas necessário. Angola precisa de instituições fortes, independentes, que não se ajoelhem perante um só poder. Só assim a Constituição deixará de ser letra morta e passará a ser um guia real de soberania partilhada.